Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. O trânsito, os problemas do nosso cotidiano e a notícia além da manchete. CBN Campinas, com Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli. De segunda a sexta, a partir das 9 da manhã. Comece o dia bem informado e fique por dentro de tudo o que acontece na região. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli comandam a reportagem CBN e analisam os principais fatos do dia. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. O árbitro Gabriel Furlan confere o seu cronômetro, vai deixar o Capivariano atacar pela última vez no jogo. Lado esquerdo, Tarcísio, cruzamento, expôs na marcação, Mococa pro Rodrigo Bonfim. Olha o Capivariano, joga na linha de fundo, cruzamento da área, quem é que sobe, desvio de cabeça! Gol! Do Capivariano! Começar o programa assim, que delícia de segunda, como diria a música, como é bom verão, hein? Ai, que delícia! Fôlego, né? Rapaz, narrador bom aí do Paulistão Play, hein? Que tamanho de gol, hein, velho? Torcedor da Leão da Sorocabana. Mexeu com a emoção, né? Que Capivariano 52. Ai, meu Deus do céu. Só encerra quando acaba. O futebol, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Isso. E tiveram a audácia de apostar comigo. Ah, mas acontece, Léo. Boa tarde a todos. Como é aquela fala, né, Cabelo? Devo, não nego, pago quando e se puder. Começo de março agora a gente vai. Tá bom. Naquele lugar que você falou, bacana. Não, tá bom. Só pagar que eu tô tranquilo. Tô contando as horas. Pra quem está chegando agora, apostamos eu e Cabelo, isso lá atrás, em dezembro ainda, de que no jogo Primavera e Capivariano, o Capivariano não perderia o jogo. Eu disse que venceria. Cabelo apostou que o Primavera venceria, valendo um fardo daquela ampola lá, né? Boa. Daquela. E aí o Capivariano, o Cabelo ousado que é, disse, ainda dou a você o empate. Verdade. E aí os deuses do futebol, ouvindo isso, provaram que o futebol machuca com requintes de crueldade. Primavera vencia. E logo cedo eu fui vilipendiado no telefone, no WhatsApp, mandando fotos, provocações. Mas o silêncio, como diria Antônio Lupe, não comete erros. Nenhum. Fiquei quieto o dia inteiro, só esperando. Olhei 1-0 pro Primavera, 2-0 pro Primavera. Um golzinho do Capivariano, me deu um pequeno ânimo, mas ainda assim fiquei quieto. Estava assistindo, já meio sorumbático, meio triste já, né? Pensando, lavoura foi realmente em cacos, a viola em cacos. A vaca foi pro decantado brejão. Pode dar um beijo na viúva aí. Só que a bola, o árbitro mandou o jogo até os
40, não, até os 52. 52. Foram 7 minutos de acréscimo. Sim. Com 7 minutos e 10 segundos, a bola saiu pela lateral. Nossa. O árbitro levou o apito à boca, o frio na barriga veio de maneira intensa, falei, acabou tudo. Só que o Gandula, que era do Primavera, devolveu a bola de maneira rápida. O Capivariano cobrou rapidamente o arremesso manual, o árbitro deixou mais 10 segundos rolar a bola na área aí. Mas foi um momento muito emocionante Foi. na minha vida. Eu Não confesso sei que pra quem, mas amanhã de domingo me deixou assim, extasiado, viu? foi. Muito Lamentável. feliz. É, Fiquei em acontece. êxtase. O nosso Acontece. Roger segue sem vencer lá, pô. Não, e o Roger ainda não... Caiu o Roger ou ainda não? Não tem informação. Protestos, né? Protesto. Cabelo disse que protestos. Já, estádio tá pichado, já- mas- bandeira da mas- torcida organizada de ponta Pedindo a cabeça. saída da SAF. Primeira boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, novo, Fábio Chave, mas a todos Gente, que não nos gosta de dar ouvem. boa tarde, não. cara. E dizer que o passado Ai, que é cara de passado, nóia. o presente é presente, o futuro é incerto, porque já tem jogo na quarta-feira. Contra Capivariana quem? contra o Juventus, no Gigante da Vila, às 3 da tarde. Precisa ganhar, hein, Cabelo? Vai Tá ganhar feio, hein, cara? pra tomar atento, Primavera, pelo amor de Deus. Boa tarde a todos. Eu fiquei, na hora que você contou a história, imagina o árbitro, ele fala assim, vai cobrar o arremesso lateral, e o cara cobrou em direção à linha de fundo. O árbitro, essa bola vai Já pra linha de era. fundo e já foi. O cara vai e me cruza. Quando cruza, o árbitro fala assim, não. Aí o cara cabeceia, aí ele vira... Pô, imagina pra dormir o árbitro. Ele teve duas oportunidades, porque mesmo depois que cobrou o arremesso manual, a primeira tentativa de cruzamento Deu bateu na zaga e voltou. Ele poderia terminar ali. Foi. Ele deixou. Segue. Ele deu 7, né, de acréscimo. O gol saiu aos 7h30. 7 tinha acabado. 30 segundos depois Sim, do tempo. Eu acho que a acrescido. diretoria devia fazer um manifesto. Eu também Pra acho. São Não, Paulo representa, não vai futebol. adiantar nada. Eu gente. também Não vai adiantar coisa alguma. E eu ainda perdi uma caixa de... Ah, mas tá bom, tudo Não, bem. a vida é tá assim. bom, a vida é assim. Um dia está por cima. Outro dia tá por baixo. Tudo bem, Carlão, Lupe, boa tarde pra Olha, tudo vocês. tranquilo, uma boa semana a todos nós, semana importante, semana cheia e com muita preparação aí pro fim de semana que se aproxima, muitas decisões. Aliás, o Bugrão, hein, velho? Ai, Guarani. Falar a verdade pra vocês, Pelo hein? amor de Deus, tá pedindo, né? Jogador do. O time do Guarani poderia disputar o torneio de condomínio que vai ter lá do meu condomínio. Vai. É, porque é tudo jogador de condomínio. Cara, né? que sono, não dá uma velho. divididinha, Que sono. não vai pra bola. Deve ter ficado legal o hotel lá em São Paulo, né? Que Choveu à tarde, acho que a galera foi naquela nhaca. Comeram feijoada no domingo à tarde, né? Ou então uma bela massa. Comeram uma bela feijoada, Impressionante. aquela chuvinha, e os caras entraram com sono, né? Vai torcida Ah, daqui, pelo com a amor de esperança Deus, Guarani. de incentivar, Pelo amor de chegar Deus. lá, não deu um chute no gol, Aí Mazela. pode troca de técnico toda a rodada. Não dá, não melhora. E o que eu fico meio nervoso e chateado, porque o atleta de futebol profissional, ele, não esses aí, né? Esses que estão no Guarani são jogador de condomínio. O atleta de futebol profissional sabe que vai demitir o diretor, vai demitir o aí- supervisor, vai demitir o treinador, mas não dá pra você mandar 28 jogadores embora. Afasta o CEO. Afasta todo mundo, mas 28 Pra jogadores você não manda justificar, né? embora. Estamos atentos, né? Ah, Vamos dar uma para, solução de Vamos errar pela continuidade. missão, não pela omissão. Se você pegar esse time do Guarani no papel, ele é muito melhor do que vários times desta Série A do Campeonato É o Paulista. time que nos enganou, né? Porque naquela prévia de Paulistão, no grupo B, eu achava o Palmeiras, né? Mas o Guarani, em relação à Ponte e Água Santa, Ia buscar a classificação. mais Exato. ajustado, tal, até pela Série B que fez. Aquele 3-0 contra o Ituano, Também que Apesar era daquela o risco da jogador recuperação. inesquecível, aquela noite nos enganou em tudo, né? Mas enfim, aqueles 3-0, você falava assim, o Guarani vem pra classificar com o pé nas costas. Só que aí os caras, eu acho que começou, a gente precisa ver se o Guarani já abriu algum resort ali no Brico de Ouro, porque eu acho que os caras estão Não, curtindo umas férias, ontem né? foi triste Que de ver, isso, revoltante. Assistir o A jogo. pasmaceira, Pelo amor os de caras Deus. assistindo a Portuguesa Como é que é? inferior ao Guarani, pasmaceira. Pasmaceira. É, Tiriça. Eu não vi lento. esse jogador em campo, né? Ele entrou no segundo tempo. E a Portuguesa com vontade, brigando, pô, Giovanni Augusto comendo grama, querendo jogo, Ricardinho jogando Ricardinho. muito, e a Portuguesa se superou e tá fora da zona de rebaixamento, pensando até em classificação. Exato. E o Guarani, velho, tá Nossa difícil, hein? Senhora. Até o Corinthians se reabilitou. Até o Corinthians. Sabe o que me lembra Foi muito mais ou menos essa, um essa capivariano, questão né? do Guarani? Me lembra eu garotinho na época de escola. A minha mãe, no começo do ano, ela falava assim pra mim, filho, estuda agora, É, porque se você deixar pra última hora, você vai se dar mal. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí o que eu fazia? Não, mãe, no final eu 4 conservo. bimestres, né? Aí, resultado, ia mal no começo, ia mal no meio, Não consertava coisa nenhuma. e chegava no fim,
Dava ruim. E deu, né? Deu ruim. Tanto é que a faculdade de jornalismo ela tem 4 anos, né? São 4 anos. O Lupe, ele conseguiu fazer a faculdade de jornalismo em tempo recorde. 6 anos e meio. 6 anos e meio. Tanto é que Gostou deixava... tanto da... Não, porque deixava pra última hora. Isso. Lógico. Chegou uma vez que o professor faltou, a rapaziada da turma foi no coordenador e falou: ó, põe o Lupe lá que ele já sabe de cor essa da matéria. Olha só, o Marcos Pimenta me lembrando que o futebol, que o tempo é o senhor das respostas e dizendo que foi aqui apedrejado por William Cabelo, quando lá atrás disse que o Primavera não tinha time para fazer frente ao Capivariano. E hoje ele lembra esse áudio e diz: boa tarde, galera do Arena. O Primavera sempre foi freguês do Capivariano. Saíram no lucro. Ponto. Marcos Pimenta. E, aliás, Pimenta, abraço né? ao Marcos Pimenta. É igual passarinho. É igual passarinho, né? Boa tarde, Fábio Scheibe. Fábio Scheibe tá aí Que ou é não outro veio hoje? também, tá de cabeça inchada. Cara de sono, hein, Scheibe? Pô, dormiu a tarde inteira, velho. Acordou agora. Nada, que isso. Ó, inchadão, Tô hein? aqui acompanhando vocês falarem aí dessa rodada do final de semana. Você disse, futebol maravilhoso, é maravilhoso mesmo e mágico, né? No clássico foi provado também isso. O Corinthians com 2 a menos conseguiu um empate contra o Palmeiras já nos minutos finais, né? E o Everton, que você tanto idolatra, Eu, né? mal nessa daí, hein? Eu sempre falei, eu não erro. Eu olho pro goleiro e já sei se o goleiro é bom ou não, porque eu joguei no gol. E o Everton, eu disse, no auge, quando foi pro Mundial contra a Chelsea, eu sempre disse, o Everton é um goleiro mediano. Sempre falei isso. Não era nem bom goleiro, é mediano. Os 2 gols eu coloco na conta dele ontem. Aí se você fala assim, Sim. pô, mas um desviou. Mas por que ele já tava pulando? A bola ia no meio do gol, velho. O Yuri Alberto deu aquele raspa. A bola ia no meio do gol, ele já tava caindo. Raspa a grama. É. E aí a outra, E o Cássio falhou também. ele tirou a mão. Que isso, velho. Única coisa Tirou que o a mão Everton é mesmo. bom. Reposição. Tanto que ele expulsa o Caio. O Cássio, perdão. Sim. Porque ele pega a O bola Rony, né? imediatamente, já lança pro Rony, Rony. e o efeito que ele põe na bola engana o Cássio. Porque o kick natural Matou. seria quicar e ir pro goleiro. Só que ela quica e meio que para. E aí matou o Cássio. Cássio lentão pra sair, não teve jeito. Mas o prejuízo todo foi a expulsão do Cássio e o gol que ele tomou. O que você preferiria? O Cássio continuar jogando e não tomar gol no fim do jogo. Sim. Agora eu vou falar um negócio pra vocês aqui e vou lançar uma polêmica. Fala. O compadrio, você sabe o que é essa palavra, né, Cabelo? Claro. Entre os clubes grandes de São Paulo precisam acabar. Vou deixar isso bem claro. Por que eu tô dizendo isso? Porque se o Palmeiras quisesse, teria feito 6, 7, 8, mas isso é 10 no entre os Corinthians. jogadores, existe isso. Isso precisa acabar, porque quem sofre é o torcedor. Porque os caras ontem à noite estavam tomando vinho, não juntos, mas cada um na sua casa, comemorando o dia ótimo de trabalho. É preciso tomar um vinho, porque nós cedemos um empate e tal. E o torcedor tava pé da vida. O compadrio precisa acabar. Se o Palmeiras quisesse ontem, no primeiro tempo, era 4-0. Essa que é a Mas verdade. você sabe que isso existe entre os jogadores, né? Aquele famoso código de ética. Precisa acabar isso né? aí, Hoje cara. tem muito aquela leitura labial, Mas mas, quem os caras paga- falam, pô, dá uma Quem paga o maneirada, salário dá uma dos jogadores do Palmeiras é o É, Corinthians? mas Não. existe sim. Teria que ter ido pra cima. Ontem futebol tem que ser bonito assim, cara. A Alemanha, dentro da casa do Brasil, porque o pessoal pode falar que tirou o pé. Não tirou, não. Não. Foi pra cima, fez Mas 7 dentro a 1. do vestiário houve conversa assim, entre Mas, os alemães. mas né? não tiraram Não o pé. tiraram. Tanto que no segundo tempo fizeram mais 2 gols. É que, claro, quando você toma 4, 5 e você precisa alguma Sim. coisa fazer, ajustar a marcação. Mas eu acho que é muita coisa do jogador brasileiro, né? Ele tem essa coisa do código de ética, né? Vai com calma, ainda mais num clássico, né? Mas existe sim. Claro que é algo velado, ninguém vai falar, Não é tirei o pé, explícito, Corinthians não é e Palmeiras. explícito, né? Mas é- até pela amizade, os caras dão uma maciada. assim. na linguagem do futebolês é o famoso tabu. Isso é tabu, não se comenta. Não se tal, mas comenta, velado. Claro que é verdade, pô. é. O Palmeiras tirou o E pé. tem outros, né? Porque Tirou o pé. todo mundo se conhece, né? Todo mundo Lógico, se Os conhece. caras não queriam Lógico. chutar cabelo. Com certeza. Saíam na frente do Cássio, Não. ficava meio que passando pra um, pra outro. Tanto que o gol que o Palmeiras faz com o Marcos Rocha, logo nos primeiros minutos do segundo tempo e anulado, é a prova de que se o Palmeiras quisesse tocar a bola, pôr a bola no chão e ir pra cima, faria 3, Faz, 4, faz. 5. Fácil. Fácil. O primeiro tempo era pra terminar 3, 4-0 pro Palmeiras. Não teve uma defesa do Cássio que você falasse assim, meu Deus, muito pelo contrário. Erros de finalizações. E o segundo tempo, se o Palmeiras quisesse, então, Aliás, aquele jogadão, como que é aquele zagueirão estrangeiro do o Corinthians? Félix Torres. Nossa, ele é mais perdido. Não posso falar aquela, né? Não, Não, cara. melhor Pelo não. amor de Ele é Deus. mais perdido do que. Aliás, ontem o Corinthians empatou tudo, mas como tem enfrentado dificuldades contra o Palmeiras, hein? Nossa. Nossa, nos últimos 3, 4 anos o Palmeiras atropelou. Nos últimos,
Carlão, dos últimos 15 jogos, apenas uma derrota do Palmeiras desde Ô, gente, agosto de 2020. isso não pode. Mas a cara. diferença é gritante. Sim, sem Ontem dúvida. parecia um time profissional bem treinado quanto um catado lá de Itaquera. Teve um Com 3x0 todo Palmeiras e respeito. Corinthians há 2 anos, um ano e Era pra ser Lá em 3x0, Barueri cara. também, nossa, um massacre. Era pra ser 3x0, 4. Existe esse compadrio. O compadrio, ele é tão prejudicial ao futebol que os jogadores do Palmeiras acharam que já tinham vencido o jogo. E as coisas, às vezes, elas são tão... Você olha assim, o jogador de futebol, às vezes, ou ele corre ou ele pensa, já diria o treinador da antiga. A maioria. Precisava o Piquerez soltar aquela bomba no gol com o Gustavo Henrique? Era só colocar por cima da barreira, o Gustavo Henrique não chegaria na bola. Às vezes você bate fica no pensando... canto do goleiro. Não, o próprio Gabriel Menino rola pro Piquerez, ele solta o pé. O cara não é goleiro, Ele não é goleiro. A prova é que o chute fraquinho passou debaixo dele. Aí você fica olhando e você fala, meu Deus, será que falta realmente inteligência para um jogador de futebol? Mas enfim, né? Hoje eu tô polêmico, hein? Preciso me segurar, já, porque eu fico pensando, a água até a boca Mas é até que molha tomar aqui. 4 no lombo também não é fácil, assim, né? Ah, eu nunca tomei de 4, não. No fim de semana. Não. Na 3, né? Não Agora, tá fácil pra ninguém, né? Rapidinho, você tem que ter um intervalo, tem o Ela negócio já do Sarkov, enrolou, já foi, né? Introdução do O Sarkov. Abel ficou full pistola na coletiva quando o rapaz perguntou se ele não treina essa questão de ter 2 jogadores a mais com goleiro de linha no gol. Nossa, mas ele ficou uma fera. Toda a resposta que ele dava, assim, a gente precisa melhorar e quem sabe vou fazer igual a indicação do teu colega, treinar com 2 jogadores a menos e um jogador de linha no gol. Ele respondeu todas. Mas posso falar? Se tivesse treinado, tinha ganhado o jogo. Mas como é que você treina uma situação dessa? Cara, isso aí acontece de 1 em 1 milhão. Ah, o Cristiano falando pra mim, larga a mão, ele, ó, empatamos na raça. Que raça, rapaz. O Garro lá, como que é o nome do... Garro. Errou o chute, se ele acerta o chute, vai lá em Itaquera a bola. E Vai lá em Arthur Alvim. Só empatou porque o Everton achou... O Everton tá sem noção nenhuma de gol, velho. Achou que a bola tava fora. Nesse lance aí teve o Garro que bateu a falta e o Mungarro, né? Não Garro, que é o Everton. Ah, boa! Bravo, hein? Sentiu, Essa hein? daí, Essa daí do coração, essa hein? piada aí foi no grupo da piscina. Ó, e eu tenho 2 detalhes aqui também ainda sobre o time do Palmeiras. Garotinho tá bravo. A primeira, Piscina, né? Piscina Palmeiras Reforma 2024. o Murilo devia ter sido expulso ontem no lance com o Yuri Alberto. Meu Deus, que chegada. Deveria ter. Se fosse o Fagner, seria expulso. E vou dar outro detalhe. Qual detalhe? O Hendrick precisa ter a cabeça no lugar. Não é a primeira vez que ele dá uma chegada como ele chegou ontem. Ontem ele atropelou o Fagner, velho. Ele foi nitidamente no corpo do Fagner. Há discussões de que o cartão amarelo, ok, beleza. Mas e se fosse o Fagner no Hendrick? Não, era E vermelho aí? direto. Pelo histórico do Fagner. jogador marcado, né? As 2 chegadas foram com força excessiva e totalmente desproporcional. E os 2 jogadores despreparados. O Yuri Alberto não estava preparado para uma joelhada que fraturou a costela. E o Fagner estava indo tirar a bola e de repente o Hendrick, que é muito mais forte, atropelou. Da mesma maneira que eu acho que o Romero deveria ter sido expulso. É lance de bola, mas ele levanta a perna. Ele não dá um carrinho pro chão, a perna pro alto e quebrou o dedão do pé do Gustavo Gomes, cara. Primeiro tempo. Que isso? Podemos começar agora? Mas Hoje é 19 de fevereiro, de algum tempo atrás, a Ponte Preta esteve em campo. Não. Mas de novo? O Guarani. Ah, mas tô tão acostumado que é só Ponte Preta que eu O falei que Guarani. era Ponte. Veio de preto hoje, hein? Cabelo? Guarani quem? Guarani e Volta Redonda. Olha só, hein? Então é tempos... No mesmo dia, tempos no mesmo modernos. ano, né? Deste 19 de fevereiro, Série C, foi. Série C do Campeonato Brasileiro, foi lançada essa música aqui, ó. Cara, eu sou muito fã dessa banda. Aí, Muito fã. Mas eu gosto da outra música Jackson's deles. Five. Não é, não. Esse não tem como errar. Mas Ever Break You é muito melhor. The Policy. The Achei Policy que ia falar que era Kenny Rogers. Não era, cara. Willie Nelson, talvez? Não, também não. nessa, The Policy cantava muitas músicas legais. Essa aí lembra muitas O Sting, músicas, muitas músicas boas. Sting. Não sei não, viu? Eu acho que vocês estão equivocados. E eu Mas também. tudo bem. Eu desconfio que sim. Manda aí pra gente. Mensagem, a pergunta do dia é... Aliás, o Everton fez jus ao dia do fim de semana, né? Foi dia do gato, não foi? Dia do gato, Que foi. belo gato. Manda pra gente aí. O Everton falhou ou não falhou? Ah, não. Você não vai fazer essa enquete. Eu quero, Não, mas é gente. óbvio. Eu quero essa Quer enquete. arrebentar o Eu Everton. nunca sonhei com um dia como hoje. Manda aí, 986-9070. Fala do Everton após o jogo, ó.
Ó, aí. Não. Sai, nossa, esse gato tá desafinado. Começou a Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de monks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e monks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Você sabia que o benefício da Caixa Longa Vida vai além do que armazenar o produto que você compra? Com o descarte correto, ela pode virar papel toalha e até mesmo telhas. Para trazer detalhes desse mundo da reciclagem, como é feita a caixinha e como podemos melhorar o mundo com o descarte correto da embalagem, o News Truck estará no dia 26 de fevereiro na Tetra Pak, com a programação da CBN Campinas ao vivo, direto de Montemor. Oferecimento Escolha Natureza, Escolha Caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Dia 24 de fevereiro é o dia D do mutirão de combate ao Aedes. Em um único dia, a Prefeitura e Secretarias de Saúde desenvolvem ações contra os criadouros do mosquito transmissor da dengue, febre amarela, zika vírus e chikungunya. Acesse mutirãoregional.eptv.com.br e verifique as atividades da sua cidade. 24 de fevereiro, dia D do mutirão de combate ao Aedes. Participe e ajude na luta contra o mosquito. Iniciativa CBN Campinas. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q5 Prestige, entrada mais 24 parcelas de 6.450, sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 499 a mais das parcelas, você leva a versão Q5 S-Line. Aproveite! Essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no Trânsito começa por você. Arena CBN. Não. 4 horas e 28 minutos de volta com o nosso Arena CBN. É isso aí. Tem muita gente já participando, mandando recado aqui, soltando bambu em várias coisas que a gente colocou no programa. Outro ouvinte mandou, eu perdi aqui a mensagem, eu queria tanto achar. O Clésio Palhares, achei aqui, ele mandou, olha, em relação a tirar o pé, lembra do Gil cobrando o Gabigol no jogo do Flamengo Corinthians para tirar o pé no intervalo do jogo? Tem muito isso. Teve essa resenha, sim. Tem. Você já precisou tirar o pé alguma vez, Carlão? O quê? Jogando? Cara, em rachão assim é diferente, né? A gente vai pra cima, mas não... O ouvinte está dizendo aqui que se fosse o Praz, o Palmeiras teria ganhado no mínimo uns 4 títulos a mais nessa era toda.
Ah, cara, que pós-clássico. É porque o Praz pegava gol, né? Pegava débil, pênalti, quer dizer. débil lá da emoção Ele aflora, né? O aflora. Everton é bom goleiro. Ele falhou, como o Cássio tem falhado, como o Rogério Ceni já falhou, o Marcos também. Só que falhou num jogo pesado, né? E a maneira, a circunstância como o Corinthians empata, com 2 a menos, gol de falta, né? Isso fere o torcedor. Por isso, essa série, ainda mais com semana cheia pro Palmeiras, né? Ela vai ser de muitas cobranças e não sei não se o Abel não vai dar um banquinho, até porque o reserva é o Lomba, né? O Palmeiras tem como que fala? Um jogo atrasado contra a Portuguesa, não tem? Sim, isso. E o São Paulo poderia jogar na quarta-feira agora, né? Pode ser. Pra não ficar Vai ser dia 28. Sim, na próxima quarta-feira. Mas poderia jogar nessa quarta agora, né? Ficar esse monte de tempo aí. O torcedor do Palmeiras não esquece, não, né? Não, pro Everton. Fica alimentando, né? Exato. Pro Everton, essa paralisação é terrível. Foi pesado. Bom que teria jogo, que tivesse jogo. Mas também tem que falar do Rony, que foi infantil também naquela falta que ele fez, que saiu o gol do Corinthians. O Corinthians estava com 8 jogadores de linha, ia fazer um cruzamento para a área e o Rony deu a chance de mais uma falta mais perto ainda do que foi a falta em cima do Yuri Alberto, que acabou saindo. Ah, mas não sei não, viu, Chaib? Não, acho que não, porque é o seguinte, ninguém jamais imaginaria que o Garro lá bateria da onde ele bateu e outra, que o Everton fosse aceitar. Se é uma falta que ele alça na área, aí o cara cobra de cabeça pra trás e a defesa do Palmeiras toma o gol, mas não. A reação dos jogadores do Palmeiras foi de incredulidade, né? Tipo, eles olhavam pro outro e falavam, não acredito que ele tomou esse gol. Achei. Não só em Barueri teve essa cena, viu? Parece que em Indaiatuba também. É verdade, do mesmo jeito. Sentiu, hein? Mas se você... Mas ninguém sabe de um detalhe. Ele chegou em casa achando que o Primavera tinha vencido o jogo. Como que você vai pro estádio e vai embora antes de terminar o jogo? Que a torcedora vai embora antes, não, Cabelo? Mas são circunstâncias. São coisas da vida, né? Coisas da vida. Aliás, o senhor me mandou uma imagem às 8 horas da manhã com um belo café da manhã. Café da manhã alcoólico, né? Recheado, hein? Já, cara, 8 horas da manhã. Eu mandei pra você também. Ô, louco, velho. Lembrar, o Carlão de fim de semana não vê o telefone. Lembrar a fica confiscado. Ele fica igual o pombo no centro, sabe? Tentando, aí abre assim, fica assim, memela, mas não consegue. Mas rendeu. Nesse quesito, a coisa logrou êxito. Mas o final de semana foi recheado também. Essa questão dos acréscimos, ó, se você for parar pra ver, Capivariano, São Paulo e Bragantino, Palmeiras e Corinthians. São Paulo e Bragantino, achei que não ia acabar o jogo. Paulo foi um vacilo, né? O próprio gol da Portuguesa foi nos acréscimos do primeiro tempo, né? Mas tudo aconteceu ali nos acréscimos. Eu acho que se fizer ali uma lista, né? Uma abaixo-assinada, pode arrancar os acréscimos. Assim, a gente joga outro dia, faz 5 minutos, nem numa próxima. Não, e o legal é que o Guarani vinha fazendo bons primeiros tempos. Nossa. Ele tava fazendo um primeiro tempo sem tomar gols e aí tinha tomado, mas o juiz anulou. E aí nos acréscimos, acho que o pessoal já imaginou que fosse o segundo tempo e aí ele tomou o que mais deixa o torcedor revoltado. O Guarani caiu, Carlão? Caminha passos lá. Cair não, como que é? Enquanto houver matemática, tudo isso, e pode acontecer no futebol realmente, mas o futebol de ontem é futebol de rebaixado. Essa semana o técnico Claudinei Oliveira vai ter que fazer um trabalho muito forte nesse Guarani aí para tentar reequilibrar, voltar e encarar o São Paulo com força. Agora, o futebol de ontem, e aí até o torcedor concorda. Futebolzinho trevoso, né? Ah, cara, não jogou, trevoso, né? A derrota pra Portuguesa, confesso, faz parte, Canindé, tá? Claro, agora, claro. Jogar sem intensidade, jogar aceitando sem a derrota, gana, passivo, sem determinação, sem espírito, aí é imperdoável. Isso que revolta o torcedor. 4h33, nós perdemos, viu? O quê? Ficamos falando aqui, já foi. Perdemos o repórter. Faz parte. Que eu prestei atenção na mensagem do ouvinte aqui, que ele falou, pessoal, salvo engano, longe de mim querer duvidar de vocês, mas a música do sarcófago não é Let's Dance? Exatamente, de Mr. David Bowie. Ah, é? Eu confundi então? Confundiu. Passou perto, viu? Mas é da mesma época, né? É da mesma época. Que droga. Mas tudo bem. Tá bom, né? David Bowie. Camaleão do rock. Enfim. Ele é uma figura fantasmagônica. Ele... maluco, né? O ouvinte mandou aqui, o problema do São Paulo não era o gramado do Moisés Lucarelli? No Morumbi o gramado é excelente e a iluminação também. Hein? O Bragantino tava. Aliás, jogou muito aquele 10 do Bragantino, hein? Nossa, o Lincoln tá jogando muita bola. Muito bom jogador. Mas é bom o Everton ter falhado agora para não falhar lá na frente no mata-mata. Posso falar um negócio pro seu ouvinte? Deixa eu pegar seu nome aqui. Que mandou pra gente essa mensagem falando que foi bom que o Everton falhou agora. Digníssimo Alex. O Alex,
Não foi bom não, sabe por quê? Nome de craque, hein? Nome de jogador bom. Reviveram o Corinthians. Esse empate... Revitalizaram. Acordaram um gigante. Esse empate vai dar o título paulista ao Corinthians. Mas Deixa chegar. Tira essa música aí, cara. Em homenagem a Valmir Souza Bortoleto. Valmir Bortoleto. Conhecido como o rei do cadarço. É o seguinte, o Corinthians é isso. Você não pode dar chance pro Não Corinthians. deu chance. Tem que matar no ninho. Corinthians e pegar Boca Juniors. Não duvide do Corinthians. Como diria aquele torcedor do Vila que ficou famoso, chinela! Você tem que chinelar. Para, Everton. Corinthians. Para, mas que chato o Everton querer ficar se explicando. A gente já entendeu. Aí, então, toda hora quer ficar se explicando. Pô, Acabando com ele. aliás, baita ideia que o Fábio Scheib deu de colocar um gatinho pra imitar o Everton. Muito Fábio bom. Chaves tá ferido, hein? Muito bom. Olha lá. Tá magoado, hein? Gastou um rio de dinheiro pra ir pra Barueri. Vendeu até o computador, tá fazendo pelo celular, olha lá. Ó. Ah, E o Rubão quebrou o vidro lá, hein, Fabião? Mandar pagar, Eu hein? vi isso daí e os estilhaços caíram em cima da mulher do Everton. Olha só o azar do Everton. Aí, nossa, Que fim de semana terrível. Nossa, trevoso, hein? Caiu em cima da mulher do Everton e da filhinha dele também. O Meu Everton Deus, não quer passar pra frente isso porque não quer mais polêmica referente ao jogo de ontem. 4h35, já que perdemos mesmo, vamos pro intervalo então, pelo menos. Arena CBN. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Bom, 4h36, informações das estradas. Caro Mário Quintino, aliás, o Santos não tá bom também não, viu, Mário? Perdeu na Vila, hein? E poderia ter sido mais até, viu, Eliel? Tava acompanhando esse jogo, o Novo Horizontino deu aquele sufoco no peixe. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, mas domingo estarei lá no Morumbis acompanhando Santos e São Bernardo também. Trazendo informações da rodovia Dom Pedro, nosso ouvinte diminui a velocidade ainda, tem um trecho em obras, pista marginal, quilômetro 134, então atenção em direção de Jacareí. Nesse trecho, quem puder, prefira seguir pela pista expressa, que tem aí melhores condições. No sentido da rodovia Anhanguera, já com lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera por conta do excesso de veículos. E uma outra informação que chega também, Eliel, é que aconteceu um acidente na Barão de Itapura, cruzamento com a Barão de Parnaíba, na região central de Campinas. Então, atenção para quem vai em direção do Taquaral. A gente ainda não tem maiores informações, porém, há lentidão no trecho, então, atenção aí pela Barão de Itapura. Eliel. Olha só, hein? Além de reflexo nas rodovias, a gente já tem reflexo desta segunda-feira no centro de Campinas também. Obrigado pelas informações, Mário. Até já. No consórcio Embracon, você realiza o sonho de comprar um carro e o melhor, sem juros e sem entrada. Conte com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E hoje tem duelo pela Superliga Masculina. O Guarulhos enfrenta o Joinville às 6h30 da noite. Às 7h30 tem o duelo entre Araguari e o Suzano. E às 9 horas, o Minas. Olha só, hein, rapaz. O Minas encara o Cruzeiro, que foi o campeão sul-americano de vôlei masculino. Venceu a equipe argentina, o Cidade Vôlei, ontem, na verdade, na última sexta-feira. E o Vôlei Renata entra em quadra amanhã, às 9 horas da noite, para enfrentar o São José. É clássico na Superliga entre Vôlei Renata e São José dos Campos.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 40 minutos de volta com o nosso Arena CBN. E a situação que a gente comentava, né, antes do intervalo, do Guarani e tudo mais, pode ficar pior ainda, porque o São Bernardo tem o André hoje, né? O Bernardo e o André se encaram hoje para ver quem é o santo mais forte aí. Se o Santo André vencer, o Guarani é o lanterna, hein? E é um jogo que ele interessa na parte de cima, e em cima é o São Paulo que tá interessado, né? Ele interessa ao Guarani de qualquer maneira. Todos os Santos interessados. Porque se o São Bernardo vencer, o São Paulo vem a Campinas fora do G2. E se o Santo André vencer, o Guarani fica na lanterna. É no 1º de maio, né? 1º de maio. É clássico, né? Nossa. É o clássico do ABC Paulista, né? É, o melhor é Aliás, empatar, é o que mais né? tem, né? Só o São Caetano. Não, empatar não. Pro São Guarani Bernardo, melhor o São Guarani, Bernardo vencer. São Bernardo isso. vencer. Depois São Paulo que se vire. Você sabe o que tem no meio de semana, ô Eliel? Eu sei. A Copa do Brasil, hein, Não, cara? quarta-feira. O quê? É que tem no meio da semana. Quarta-feira é o dia do meio da semana. É mesmo? Você não sabe se vai ou você não sabe. Eu não sabia, não. Pô, o Scheibe teve que te contar, hein, Eu velho? não sabia, não. Ô, Scheibe, explica pra ele, Scheibe. Por quê? Mais precisamente, quarta-feira ao meio-dia, né? É, exatamente o meio da semana. Mas você conta o domingo ou não? Claro, o domingo faz parte da semana. Mas o domingo é o primeiro dia da semana. É. Domingo então, domingo, segunda, terça, quarta. Quinta, sexta e sábado. Você tá brincando? É o meio da semana. Mas mudou agora, não foi? Não? Recentemente, teve uma nova... Decreto, né? Um decreto lá que foi publicado, aprovado. Quem publicou? Tá falando em clássico hoje... Tá falando em clássico, e hoje também tem um clássico alternativo aí pelo país, né? Tem o Caju, Juventude Caxias, hoje às 8 horas da noite. Bom programa pra ver na TV, viu? Pelo amor de Deus, eu vou assistir Big Brother, que é melhor. Eu vou assistir. Eu quero com Piscinas Caju. Incríveis. Caju. Eu vou assistir. Largados e Pelados, você assiste? Não, assisto o Aeroporto. Esse é legal. Lembrou do meu fim de semana. Bom, 4 horas e 43 minutos. Pellegrini de Santo Antônio de Posse foi um frangão. Mandou aqui, ó. Dino Rex, braço curto. Boa tarde, pessoal. Não consigo opinar porque não vi os gols, mas falhou sim. Legal. O choque do Murilo com o Yuri Alberto foi natural. Disputa de bola, nada a marcar. É lance que ocorre dezenas de vezes em todos os jogos. Murilo não foi com intenção de dar uma joelhada nas vistas do Yuri Alberto. Foi apenas disputar a bola. Futebol é esporte de contato. Se não gosta disso, vai jogar vôlei. Mas o Yuri quase jogou vôlei com a costela do... Nossa, o Murilo quase jogou vôlei com a costela do Yuri. Teve a intenção de quebrar o Yuri, mas ele foi com uma força desproporcional, tá louco. E agora que o menino Yuri Alberto tava voltando, arrebentando. né? Pra mim, seleção brasileira. Retomando o melhor futebol. Pessoal, não sei se vocês comentaram bastante, mas adorei o novo uniforme do Palmeiras, que vem com pseudônimos atrás. O Everton, por exemplo, ontem era o Horácio. Que isso, Amarildo. Vocês não perdoam. O cara é multicampeão pelo Palmeiras. Acontece. Ô, Everton, calma, nós já entendemos. Ah lá, apareceu na live. Calma, Everton, nós já entendemos. Pô, mas esse aí não é do Palmeiras, não. Esse não é Everton, não, pô. Tá com as cores do Corinthians. Ó, o Daniel mandou aqui pra mim, Eliel, você estava coberto de razão. O Everton é um goleiro normalzinho. Pra machucar ainda, hein? Acho que coloco como um acidente de percurso. Mandou outro aqui, boa tarde. Gosto de ouvir vocês. O que vocês têm a dizer da fratura do jogador do Corinthians? Foi preocupante a cena, foi mesmo. O Yuri Alberto tá com uma fissura na costela, né? Cara, 6 semanas fora de combate. Uma fratura. Você já imaginou se E ontem acontece... 2 fraturas, né? Do Yuri Alberto e do Gustavo Gomes. Sim. Isso. Já pensou se acontece igual aquele caso do Neymar na Copa, do Zúñiga? Tá maluco. Nossa. Ô, louco. Cara, tem que tomar cuidado. E nem cartão amarelo, né? Foi nada. Ele foi muito forte. Vou dizer, vou entrar pra quebrar o Yuri Alberto, mas ele foi muito acima, né? O Edson foi gente boa aqui comigo, mandou.
Boa tarde, pessoal. O Eliel tem solução pra tudo. Pena que nada acontece, mas eu sou engenheiro de obra pronta, né? Aí é fácil, né, meu amigo? Engenheiro, depois do dia que você viu a obra pronta, você dá 1 milhão de palpite. Você fala, faria isso. Eu faria isso, faria aquilo, quero ver eu fazer antes. Eu também socaria o pé na bola que nem o Piquerez ontem. Ser engenheiro de obra pronta é muito mais fácil, viu, meu caro amigo? O outro ouvinte mandou uma foto do Everton aqui, um meme, como se fosse o dinossauro, falando foi mal, pessoal, nem vi de onde veio o chute, foi muito forte. Acho que não, hein, gente? Mas enfim. Bom, 4 horas e 46 minutos. A gente falou um pouquinho com o Mário agora no trânsito, mas o Santos também deu uma derrapada. Esse Novo Horizontino... Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Dos últimos... Tirando a tragédia que foi 2022... para 2023, quando o Novo Horizontino caiu para a Série A2, mas eu não vejo o Novo Horizontino montar um time que não seja no mínimo competitivo há anos, hein? E da Série A2 para cá, bons times, subiu na Série A2. Competitivo demais, cara. Competitivo, não subiu por pouco na Série B do Campeonato Brasileiro. Virou faz SAF um bom esse ano, paulista, viu? Virou SAF. Já era um clube empresa, né? Mas SAF. Estrutura. Trabalho consolidado, né? E você viu o que eles fizeram? Antes quando eles determinaram a mudança para SAF, todos aqueles dirigentes que não estavam mais no planejamento da equipe, eles fizeram agradeceram cada um pelo serviço prestado e aí profissionalizaram todo o departamento de futebol. Sério? Sabe quem que é o homem forte lá? Quem? É o ex-goleiro do Guarani, como é que ele chama? É o Michel Alves. Michel Alves. Mas e eu trabalho falo sério. uma coisa, o Novo Horizontino se não for o principal, é um dos candidatos ao acesso esse ano para a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí o banco dos caras contra o Guarani, Rodolfo no banco, Não, o principal Luca não no é banco. porque o Santos tá lá. Você tenta diminuir o Santos, você menospreza o Santos, então, mas o meu peixão tá lá. Mas a gente já tem um raio-x do que vai acontecer na Série B. Jogo em Santos e Novo Horizontino, pode comemorar. Novo Horizontino já tem 3 pontos, não precisa nem jogar. A viagem é longa, hein? O retrospecto do Tigre nesse Campeonato Paulista contra os grandes, 2 vitórias fora de casa contra Corinthians e Santos, um empate contra o Palmeiras na primeira rodada. O Novo Horizontino, que tem um trabalho longo, né, do Eduardo Batista, também acaba não demitindo técnicos e tá dando muito resultado agora. Ele Mirassol, o Horizontino tá na liderança. Mas nesse diapasão aí, Guarani pode que se cossem, porque com esse futebolzinho apresentado desse... Mas hoje, ô Cabelo, as equipes do interior que estão num patamar legal de Série B e Série A1 de Paulista, Ponte e Guarani, com todo respeito às duas torcidas, mas Ponte e Guarani estão abaixo. Estão mesmo. E o Ituano tá mal também. Porque Mirassol, dispensa comentário, Novo Horizontino, Bragantino, que aí é um outro patamar e é uma outra situação também. Botafogo, que vai... mas a maneira, né, a maneira como Ponte e Guarani são administrados, hoje no futebol acho que é meio retrógrado. E a Inter, gente? Que tenta, em termos de Campeonato Paulista, a Inter vem realizando bons estaduais. Agora, precisa se consolidar com um calendário nacional, né? Porque ela estava na Série D. E ela não consegue se firmar, subir de divisão. Né? Pelo menos pegar uma Série C aí, né? E através da Série na Série D. Como foi a Inter ontem? A Inter perdeu pro Água Santa, né? Saiu na frente, né? Foi no brinco de ouro, inclusive. Júnior Todinho foi o cara do Água Santa. E o que pega nessa situação da Inter de Limeira, por exemplo, você vai no São Bernardo. O São Bernardo também tá organizado, Paulistão e Série organizadinho. C. Se a Inter conseguir, a Ferroviária tenta há muito tempo, é porque caiu agora pra Série A2, Mas né? o Zanardi tá lá também há quase 3 anos, hein? Sim, mas aí que tá. É respaldo e consciência daquilo que tá sendo feito. E outra. Não é qualquer 4, 5 resultados, perdemos. Tem um conceito de trabalho, né? O engraçado do Zanardi é que ele tá há quase 3 anos no São Bernardo e uma breve passagem no Corinthians. Isso. Ele ficou mais tempo no São Bernardo que no Corinthians. Se você pegar o São Bernardo, aí eles pegam e negociam um jogador como o Barleta. O dinheiro que o São Bernardo recebeu do Barleta, ele cobre umas 2, 3 temporadas. O Mirassol, essa estrutura, ela começa a partir de uma negociação do Luiz Araújo, que tá no Flamengo, com o São Paulo. Araújo? Não, Luiz Araújo, Luiz que tá no Araújo, Flamengo, verdade. que foi pro São Paulo. Eles construíram um CT com aquela... E era um pequeno percentual, hein? E aí aqui em Campinas você vende um jogador, ele tá fatiado, ele tá aqui, ele tá ali, fica mais fragmentado. Não tem jeito. Dívida, né? Destes jogos todos do fim de semana, só fica também a sensação do torcedor do São Paulo que o time precisa reagir, né? Precisa reagir. Carpini já contestado?
Eu acho que se perdesse pro Bragantino, já começaria, porque o Clube Grande mas aí também seriam 3 derrotas seguidas, né, gente? Então o empate, até pelo adversário, o Bragantino é clube de Libertadores, mesmo com o time reserva, mas é muito forte. O Bragantino hoje, em termos de time, ele se iguala aos grandes. E o São Paulo teve poder de reação, virou o jogo, mas deu vacilo, né? Deu vacilo, o menino Lincoln desequilibrando no Morumbi, né? E o tal do Nacho fez o gol de empate do Bragantino. Um empate que deu uma certa tranquilidade pro Carpini, tem uma semana para trabalhar. Agora, dependendo do resultado de hoje, o São Paulo vem a Campinas fora do G2. E aí a pressão aumenta, ele vem para Campinas precisando vencer. E o Bragantino vai bem na 1 e na 3 também, né? Me parece que aprontou. O Bragantino 2, né? 4 horas e 50 minutos, a gente faz uma pausa agora, vamos pro intervalo. Você tá gostando de falar do Bragantino, Cabelo? Super. Quer fazer o programa lá em Bragança? Deixa eu ligar pro Loredo aqui. Ô, Léo, antes Você quer ir junto com o Chaive ou com ele, Chaive? Fazer o programa lá em Bragança? Libertadores contra o Agulhas Negras, esse meio de semana. Agulhas Negras, ô Chaive, você tá no Brasil, pô. É Agulhas Negras. O Bragantino é cheio de gringos. O rei das piscinas. Não, tá no Brasil, pô. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de monks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e monks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. O Ampliar Itaquaral foi entregue no prazo e já está pronto para morar. Compre o seu apartamento e ganhe piso vinílico instalado na sala e nas 3 suítes. No Ampliar Itaquaral, você encontra toda a infraestrutura, conforto e segurança que você merece. Aproveite as últimas unidades disponíveis. Adquira o seu novo apartamento e viva no coração do Taquaral. Consulte o regulamento em ampliaritaquaral.com.br e venha conhecer o seu novo lar. Rua Azárias de Melo 650, Taquaral. Você sabia que o benefício da Caixa Longa Vida vai além do que armazenar o produto que você compra? Com o descarte correto, ela pode virar papel toalha e até mesmo telhas. Para trazer detalhes desse mundo da reciclagem, como é feita a caixinha e como podemos melhorar o mundo com o descarte correto da embalagem, o News Truck estará no dia 26 de fevereiro na Tetra Pak, com a programação da CBN Campinas ao vivo, direto de Montemor. Oferecimento: escolha natureza, escolha caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. Arena CBN. Quatro horas e 53 minutos, de volta com a Arena CBN. Chamar o pessoal do jornalismo aqui, do nosso parceiro. O Cabelo tá. Mas eu entendo, tomar o gol não é fácil. Dói. O problema é tomar o gol e não ver, né? E achar que venceu. Cara, essa sensação é terrível. E sabe o que foi pior? Não foi ele chegar em casa e a mulher dele dar a notícia de que, na verdade, tinha empatado. Depois que ele conferiu que empatou, ele falou: fazer o quê? Aí ela perguntou: você já almoçou? Aí ele achando que tava tudo. Ele falou: não vou almoçar, não preparei, não. Você pode ir na rua buscar alguma coisa. Essa foi a pior notícia do domingo pra ele. E por que acontece? O futebol de manhã no domingo, o cara vai embora, se o time dele ganha, ele já vai querendo dá um apertãozinho mais forte na patroa, almoço, vai já valente, calibrado. Vai valente, hein? Vai valente. Aí ele chega lá, abre o portão, fala assim: amor, ganhamos, cheguei. Ela falou: você não viu o empate? Já caiu 90% do empate. Já. Ali aí pode, murchou. Fecha a janela, deita na cama e só levanta na segunda-feira. Não, levanta 9 da noite pra assistir o Fantástico. Nossa, aquele já humor, né? Aquela tromba enorme, abre lá as panelas, vê o que tem. Come qualquer coisa.
começa a assistir o Fantástico, já cochila, a mulher já começa a brigar porque você tá assistindo, dormindo, ele já levanta e vai dormir. Foi assim o domingo de William Cabelo. Compensação, uma vitória em Cabelo. Aquela bela sem elástico, o elástico já solto. E a papete. Foi assim, um belo domingo, hein, gente? E exalando álcool. Nervoso. E a patroa, vai tomar banho, vai depois. Se entrar no quarto e acender a luz, explode. A patroa querendo passear no shopping. Negativa, velho. Pelo amor de Deus, hein? Ganhamos 2 minutos nessa brincadeira. O meu caro Fábio Scheibe, fala um pouquinho do seu São Paulo aí, Scheibe. O São Paulo que enfrentou o Bragantino, teve um primeiro tempo bom, mas o Bragantino marcou um gol logo no início da primeira etapa, acabou freando o ímpeto do São Paulo. O Bragantino jogando no contra-ataque, né? O Bragantino foi segurando, o Bragantino tá com o time reserva, porque amanhã, eu falei errado, enfrenta o Águilas Douradas. Mas errou, mudou a cor. Mudou tudo. Peraí, agulha negra, águia dourada. Não. Você lembrou dos bons tempos de exército, né? Lembrou dos bons tempos de exército. O Botafogo do Rio também joga amanhã, não joga? Na quarta-feira contra o Aurora. E aí sai o duelo, né? Se você fosse possivelmente Bragantino mas e Botafogo. O Bragantino conseguiu demonstrar um bom primeiro tempo, mesmo com o time reserva, o Lincoln, muito bem também. Se o Bragantino tivesse com o time titular, tinha atropelado. Bragantino parecia que ia marcar, mas aos 50 minutos tomou um empate. Frustrando o Morumbi, que estava cheio mais uma vez, torcedor do São Paulo. O mais popular. O mais popular, Fábio Chay. Grande Morumbi. Principal arena da cidade de São Paulo. E o ouvinte adivinhou nosso time aqui, hein? Morumbi Raiz. Nossa, que bando de corintianos só tirando onda do Palmeiras. Descobri. Aqui tem um bando de louco. Não necessariamente corintiano. Não duvide do Corinthians, hein? Não gigante. O time do povo. Não necessariamente corintiano, mas que tem um bando de loucos. Se um dia o Corinthians jogar no céu, eu morro só pra te ver jogar. Que coisa linda. O time que tem uma torcida. A torcida que tem um time. Foi o Rodrigo Delboni. Pô, Rodrigo, você já participou 1 milhão de vezes aqui, sabe que ninguém é corintiano. Quer dizer, o Carlão não bota minha mão no fogo. Mas, pô, fica tranquilo, cara. Agora eu vou falar um negócio pra vocês. O jogo da Ponte Preta me lembrou um pouco do jogo do Palmeiras, sabe por quê? Por quê? Por quê? Já fizemos 1-0, ganhamos o jogo, vamos tranquilo. Aí o Ituano foi lá e... Aliás, que gol, que nojento, né? O jeito que o centroavante bateu na bola, né? A bola que o Persson deu pra ele. Nossa, maravilhoso. E a Ponte achou que já tinha... Cara, mas eu falei pro Carlão, o resultado pra Ponte ele foi ruim. Foi. Mas poderia ser pior. O Zé Carlos perdeu 2 gols. Mas poderia ter sido bom, porque se o Iago Dias marca o segundo gol, cara, o Elvis deu uma bola pra ele. Nossa. O Elvis virou de costa pra comemorar com a torcida. Ele nem viu a definição do lance. Quando ele viu que ninguém gritou gol, ele viu o Iago Dias com a mão na cabeça. Rapaz, mas cobras e lagartos... Porque o Elvis não acreditou. Ele era só tocar, era só fuzilar pro gol. Ele quis driblar, zagueiro, goleiro, tudo mais. Cara, futebol hoje é bola na rede. Faz o simples. Faz o simples. O cara que fez o simples, hoje tá ganhando dinheiro. Atacante que fazia gol, tá rico, Iago Dias. É isso aí. Vambora. Faz o simples. A Ponte tem uma dificuldade. E pensa na vida da Ponte, do Iago, consequentemente. 2 golzinhos, Ponte com 15 pontos. Classificado. Acabou, tranquilinha. Classificação. Apesar que o Água Santa venceu chegando a 14, mas o Água Santa pega o Novo Horizontino, véio. Ela pega o Corinthians. E agora pega o Timão. Então, e era uma rodada que ela poderia perder. Complicou pra Ponte. Na rodada seguinte. Enfim, vamos pro sarcófago para não perder outro repórter, né? Perder um, tudo bem. Ô, Cabelo, quem que joga mesmo? Guarani e Volta Redonda. Por favor, um jogador do Volta Redonda. Eli Mendes. Ele mente? Conheço Eli Mendes. Grande separado jogador. ou junto? Não, Eli Mendes. Ex-Cruzeiro. Aliás, Eli Carlos virou Eli Carlos por causa do Eli Mendes. Aí você dá muita... Surgiu Eli Carlos era só Eli antes. Ao chegar no Cruzeiro já tinha Eli Mendes. Lá ele virou Eli Carlos. Ele chega no Cruzeiro em 82, 81 e tem o Eli Mendes que em 83 estava no... Eli Carlos chega em 77. Ele estava em 83 no Volta Redonda e encarou o Guarani nesse jogo aí. Você cava a nossa própria Copa, Cabelo. Não. Somebody love. Eu nem vou perguntar mais. Se você quiser perguntar, você pergunta. Eu não vou perguntar. Roda o VT. Roda o VT aí. Roda o VT. Afundando o quadro. O cara se
Grupo E vence o Volta Redonda por goleada, 4-1. Este é o primeiro, Marcelo de cabeça, Guarani 1-0. Luiz Carlos invade a área, mas é derrubado por Léo. Pênalti. Everton bate e faz Guarani 2-0. Sérgio Luiz marca de barriga na reação do Volta Redonda. Guarani 2, Volta Redonda 1. Estava fácil para o Guarani. Lúcio cruza, Marcelo faz outro de cabeça. Guarani 3-1. Fim da goleada. Luiz Carlos chuta, o goleiro Leite rebate, mas Luiz Miller completa. Final, Guarani 4, Volta Redonda 1. Guarani no ano de 83 para cima do Voltaço. Exatamente, menos 83, Guarani 4, Volta Redonda 1. Guarani de Sidmar, Chiquinho, Darcy, Wilson Gotardi, Zé Mário, depois Almeida, Júlio César, Wilson Tadei e Everton. Wilson Tadei, treinador? Exatamente. Lúcio Bala, Marcelo, depois Luiz Miller, Luiz Carlos, técnico Cláudio Duarte. Tá bom, então. Tem alguém no Volta de destaque? Volta Redonda de Leite, Léo, Renato, Luiz Claudinei, Edinho, Eli Mendes e Moreno, depois Paulo Moretti, Lulu, depois é Renato, Sérgio Luiz e Amarildo, técnico Jorge Vitório. Depois desse jogo aí, o Lulu desistiu do futebol e foi cantar. E aí ele precisava de um nome composto. Ele torceu pra que time? Santos. E aí? Lulu Santos. Fechou, não fechou o Sarcovia, ele jogou o Sarcovia. Depois dessa daí é melhor criar um grupo. Negrini, até hoje, hein? Até hoje. 5-1, vambora então. Vambora, né? É o jeito. Já embargou a voz aí, Carlão? O Carlão nem lembra mais Ô, Fábio Chaire, encerra o programa desejando pra todo mundo uma excelente semana. Mas vai. Tem tempo, hein? 5 horas, 1 minuto. Fica agora com o repórter CBN. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Arena. Amanhã a gente está novamente nesse horário, 4 da tarde. Uma boa semana a todos. Um forte abraço. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, Everton. Valeu.